O Irã realmente ele rebateu, né, vamos dizer, contra-atacou, vamos dizer assim, né, Israel, de uma maneira bastante agressiva, mas premeditada, né? Assim, as informações do ataque chegaram para Israel por vários caminhos, né? Seja lá pelos Estados Unidos, chegaram pela Arábia Saudita também, que não quer ver um conflito maior na região, e deu tempo, de certa forma, para Israel se preparar para esse ataque, enfim, e aí, como você bem pontuou, não teve quase nada de vítima, né? Eu acho que assim, o Oriente Médio ele continua sendo um ponto chave para muita coisa, especialmente para a conexão entre o Ocidente e aí mais Europa e China, né? Eu acho que a China ela tem um papel muito importante nesse momento, que é de apaziguar um pouco os ânimos, né? A China não quer que esse conflito avance, porque ela vai perder um caminho muito rápido para levar seus produtos até a Europa, né? Então me parece que assim, dado aí esses últimos movimentos, os panos quentes vão começar a ser colocados. Até acho que vai ter reação de Israel, mas vai ser aquela reação mais na sua fronteira, ali atacando o Hezbollah, vai continuar atacando o Hamas, mas enfim, vai tentar afetar esses braços do Irã e não vai querer, vamos dizer, avançar com uma guerra direta, né, com o Irã, uma guerra que vai ser movimentada ali por aviões de caça, enfim, bombardeios, isso a gente sabe que não vai funcionar muito bem. Então me parece que o conflito armado, ele tende a se reduzir, e ele vai ficar mais um pouco ali próximo às fronteiras mesmo de Israel. E eu acho que, nesse sentido, o Irã também vai tirar um pouco o pé, justamente por conta dessa questão da China, né? Queria chegar na China, podia ter chegado agora, né? Porque para o Xi Jinping realmente não, assim, é ruim o que haja o conflito, e o Irã, de certa forma, depende um pouco da China para poder comprar lá o seu petróleo, né? Comprar a sua energia. Então, me parece que as coisas vão se acalmar daqui para frente, a depender, obviamente, do grau de força que Israel implemente ali, né, na região, mas me parece que as coisas vão se acalmar. E até acho que por isso os mercados financeiros acabaram, eu não vou dizer que não deram bola, porque, óbvio, a gente tem aí 4, 5 dias de estresse nos mercados internacionais, mas quando a gente olha os principais vetores que deveriam ter reagido brutalmente por conta do conflito, eles não subiram com propriedade, né? Você pegar o preço do barril do petróleo, ele não foi muito lá para cima. Se você olha também sob a ótica dos juros, normalmente os conflitos geopolíticos fazem com que os juros das economias caiam, e os juros continuaram subindo. Quando você olha sobre a ótica, o ouro também, que já vinha de uma dinâmica muito forte, ele meio que se estabilizou, a gente não teve mais nenhum choque para cima. O próprio Bitcoin sofreu no final de semana, né, quando foi deflagrado lá o primeiro míssil que estava caminhando em direção a Israel, o Bitcoin desabou. Então, me parece que a gente não teve uma corrida rápida para segurança, né? Os mercados ficaram bem assim, esperando para ver o que ia acontecer, justamente porque eles sabem que parece que esse conflito geopolítico com uma guerra, com bombardeios, etc, etc, não funciona, né? Seria para Israel, um ataque no Irã seria a repetição dos Estados Unidos na guerra do Iraque, né? Você bombardeia, mas você não tem como invadir, não tem como depor o Ayatollah, vamos dizer assim. Então, muito difícil desse conflito ir para frente, né? Eu acho que acabou que os mercados deixaram até um pouco de lado, muito mais preocupados, inclusive, com o início da temporada de resultados e até com os indicadores americanos, né? A gente teve uma sexta-feira mais tensa, Sim. mas depois a gente sentiu que a situação, pelo menos nesse front, para usar aqui um jargão, trocadilho, realmente deu uma acalmada. Qual que seria o indicador, você acha que pegaria primeiro, caso a situação volte a ficar mais tensa? É o petróleo? Deveria ser o petróleo, né? Porque, vamos lá, eu acho que tem 2 pontos, né? Uma guerra formal ali entre o Irã e Israel, né? Uma guerra de fato que, enfim, que faça com que a região entre em conflito,
ela deveria provocar algumas reações dos grandes países, entre eles China e Estados Unidos em especial. Os Estados Unidos, muito provavelmente, num conflito maior, ele caminharia para bloquear as vendas de petróleo iraniano para os seus parceiros, para tentar desmonetizar a região. A China, por outro lado certamente levantaria a mão e falaria, oh, mas é meu petróleo, eu preciso. Enfim, tem essa questão aí, mas eu acho que o preço do barril do petróleo tenderia a subir. Né? Esse, para mim, é o chave aí dessa questão. O Irã hoje é um exportador importante da commodity, né? Apesar dos embargos, etc, eles são muito importantes ainda, e a China é o grande comprador. Né? A China teria que, talvez, parar de comprar do Irã, comprar de outros lugares, e aí a gente teria um spike nos preços mesmo. Né? Então, acho que esse é o grande vetor. Acho que o ouro, de certa forma, também ele deveria responder com alguma velocidade, mas eu tendo a acreditar que ultimamente o ouro ele tem uma componente ligada à liquidez que o pessoal, assim, na média, os mercados esqueceram um pouco. O que eu quero dizer é, à medida que os portfólios globais dos investidores começou a crescer, a parcela de ouro nesses portfólios, ela também começa a crescer. E aí você tem uma demanda maior pelo metal e por isso que os preços estão subindo. Vamos lá, você tem bancos centrais comprando, você tem os chineses comprando, você tem os americanos comprando barras de ouro na Costco, né, que é um negócio surreal, no supermercado, vou comprar uma barrinha de ouro. Então, você tem, assim, à medida que as pessoas vão aumentando ali sua riqueza, especialmente nos Estados Unidos, que a gente viu essa massa crescer muito nos últimos anos, a gente vai ver uma maior participação do ouro. Então, acho que o conflito acaba sendo meio que marginal para o efeito do metal.